Olá, queridos alunos e alunas do IMP Concursos, professor Léo Van Holt, e vamos agora, gente, revisar, né, neste podcast, a aula de Direito Constitucional que tratou de competências privativas da Câmara, mas a gente também já vai começar com também competências privativas do Senado, uma primeira parte. E vamos que vamos, gente, começar perguntando o seguinte: o artigo 51 da Constituição diz: compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar, por que quórum de seus membros, a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. 2/3, né, gente? 2/3, tá? A necessidade de autorização de processo, da instauração de processo, precisa ter, né, a concordância de 2/3 dos deputados federais. Pessoal, a Constituição diz, autorizar por 2/3 a instauração de processo contra o presidente, o vice-presidente e os ministros de Estado. Vou fazer algumas perguntas aqui. Essa necessidade de autorização da Câmara abrange processos cíveis, né, trabalhistas, que não sejam criminais? Não abrange, gente. Cuidado que a letra da Constituição fala em instauração de processo. Não se assuste, ela vai estar correta. Mas se perguntar, que a autorização, da Câmara dos Deputados abrange ou, apresenta um caso concreto de um processo trabalhista, de um processo tributário, de uma ação civil pública, de uma ação popular, todas essas ações não têm, natureza penal. E o Supremo entende que é apenas processos criminais, tá, que precisam ter a autorização da Câmara dos Deputados, só criminal. Muito bem, gente. O artigo 51 diz: compete privativamente à Câmara autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente, vice-presidente e os ministros de Estado. Isso vai incluir os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica? Não, porque eles não têm status de ministro, uai. Quem é o ministro da Defesa, que é administrativamente quem comanda, né, administrativamente, tem uma ascendência sobre a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. E como não está escrito aqui no artigo 51, inciso 1, Câmara dos Deputados não precisa autorizar, processamento desses comandantes das Forças Armadas não, tá bom? Uma outra pergunta: quando os ministros de Estado praticam crime comum ou de irresponsabilidade, sem conexão com o presidente ou com o vice-presidente da República, existe necessidade de autorização da Câmara dos Deputados? Não, pessoal. Sabe quando o ministro de Estado ele não comparece a uma convocação pessoal no plenário ou nas comissões, ou ele se recusa a responder a um pedido escrito de informações, lá no artigo 50 da Constituição, que traz a previsão de crime de responsabilidade. Ali, gente, não vai ter nenhum tipo de participação do presidente da República. Se o ministro de Estado é acusado de crime de responsabilidade por uma infração baseada no artigo 50 da Constituição, a Câmara dos Deputados não precisa autorizar o processamento contra ele, ponto. A letra da Constituição, ela é mais abrangente e você deve levar para a prova. Mas se diferenciar se o crime praticado pelo ministro de Estado tinha ou não tinha conexão com o presidente ou com o vice-presidente da República, quando não tiver essa conexão, o ministro é julgado no STF sem necessidade de autorização da Câmara. Quando ele estiver, em um crime conexo com o presidente da República, a gente vai ver quando a gente for estudar o Senado Federal, tá bom? Mas a autorização é só quando está em um crime conexo com o presidente da República. Agora, pelo amor de Jesus Cristo, eu vou te perguntar, você vai me dizer certo e errado. A Câmara dos Deputados precisa autorizar, por 2/3 de seus membros, a instauração de processo criminal, tanto por crime comum quanto por crime de responsabilidade, para que haja a instauração do processo contra presidente, vice-presidente e ministro de Estado. Certinho, certinho, certinho. É só processo criminal, não é processo civil.
mas tanto processo, criminal por crime comum, quanto de responsabilidade, gente, o presidente da república, o vice-presidente da república, e eu já vou dizer, né, o ministro de estado quando está em conexão com o presidente da república, a gente precisa da autorização de 2/3 da câmara, a gente viu isso, só quando tiver conexão. E se for crime comum, vai todo esse bololô aí para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, mas com autorização da câmara. Quando é crime de responsabilidade e o ministro de estado tiver em conexão com o presidente ou vice-presidente da república, tem necessidade de autorização da Câmara dos Deputados e todo esse bololô aí vai ser julgado no Senado Federal. Em ambos os casos, precisa de autorização da Câmara, seja para ser julgado no STF por crime comum, seja para ser julgado por crime de responsabilidade no Senado Federal, mas apenas crime comum ou de responsabilidade. E se o ministro tiver sozinho praticado um crime comum ou de responsabilidade, vai tudo para o STF sem necessidade de autorização da Câmara. É isso que eu preciso que você saiba, tá bom, gente? Muito bem. Aí eu quero te perguntar, né, eu vou te afirmar, você vai me dizer certo ou errado. Compete privativamente à Câmara dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções e a iniciativa da lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros da LDO. Certo ou errado? Frase longa, hein? Certo, gente. Cuidado. A Câmara dos Deputados compete privativamente a ela dispor sobre criação de cargo. Então, na Câmara dos Deputados, a criação de cargo de analista, técnico, consultor é por resolução, criação ou extinção de cargo. Agora, a remuneração, a Câmara tem a iniciativa da lei para a remuneração, mas é lei com sanção do presidente. E tramita nas 2 casas. Lei tramita nas 2 casas com sanção do presidente. Resolução da Câmara só tramita na Câmara dos Deputados. Diferencie bem essa coisa, tá? Compete privativamente à Câmara dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação e extinção de cargo. Então, a primeira parte diz respeito, por exemplo, ao regimento interno, tá? Da Câmara, que é a resolução da Câmara. Criação e extinção de cargo na Câmara, resolução da Câmara, mas a Câmara tem a iniciativa da lei, mas é lei, para a fixação da remuneração dos servidores, porque o subsídio de deputados federais e senadores, que são membros de poder, não estou falando de servidor, tá? Esses membros de poder é decreto legislativo, a gente viu no artigo 49. Então, não confunda. Se eu te disser, gente, que compete privativamente à Câmara proceder à tomada de contas do presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso dentro de 30 dias após a abertura da sessão legislativa, está certo ou está errado? Errado, porque eu troquei 60 por 30. Compete privativamente à Câmara proceder à tomada de contas do presidente, quando ele não apresentar essas contas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa e não 30 dias, como eu falei. Gente, se eu disser que compete privativamente à Câmara eleger membros do Conselho da República, está certo ou está errado? Isso está certo, não é membros do Conselho de Defesa Nacional, tá, que tem membros natos, que estão lá, previstos no capítulo de poder executivo, mas Conselho da República é um dos órgãos, de consulta do presidente, está previsto no artigo 89, e ele tem 6 cidadãos, tá. 2 são, eleitos pela Câmara, 2 eleitos pelo Senado, 2 indicados pelo presidente da República, tá. Todos eles com mais de 35 anos. Para ser presidente da República no Brasil é 35 anos, então tem que ser alguém da idade, pelo menos, do presidente, né, no sentido de, no mínimo 35 anos é o mesmo requisito de idade, tá. Para cumprimento de um mandato de 3 anos, vedada a recondução, tá. Vedada a recondução, cumprir mandato de 3 anos,
tá? E a Câmara dos Deputados elege 2 brasileiros natos, com mais de 35 anos, para mandato de 3 anos, vedada a recondução e, sim, compete privativamente à Câmara eleger membros do Conselho da República. Pessoal, agora a gente vai, tá? A gente já viu as competências da Câmara, eu quero falar agora das competências do Senado. Eu vou afirmar algo, você vai me dizer se está certo ou se está errado. Compete privativamente ao Senado eleger membros do Conselho da República e dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros da LDO. Certinho, exatamente o que a gente tinha dito para a Câmara dos Deputados, serve perfeitamente para o Senado Federal, mas obviamente cada um em sua casa, tá? Compete à resolução do Senado dispor sobre isso em relação aos servidores do Senado, ou então eleger os membros do Conselho da República por parte do Senado Federal. Certo ou errado? Compete privativamente ao Senado avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional em sua estrutura e componentes e o desempenho das administrações tributárias da União, Estados, DF e municípios. Certinho, tá, gente? É o artigo 52, inciso 15. Veja que a Constituição não se compromete a qual vai ser essa periodicidade. Só diz que vai avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário, porque, gente, o Senado é a casa da federação. Então, ela se preocupa com a saúde financeira de todas as entidades da federação e, portanto, ver a funcionalidade avaliar a funcionalidade do sistema tributário, arrecadação e tudo mais, para ver se as entidades estão conseguindo, se financiar para cumprir as finalidades que a Constituição né, atribui. Então, é certinho. Muito bem, gente. Agora vamos para as competências jurisdicionais. Diz o artigo 52 que compete privativamente ao Senado processar e julgar algumas autoridades. Eu vou fazer a primeira pergunta, você vai me dizer certo ou errado, tá? Compete privativamente ao Senado processar e julgar o Procurador-Geral da República nos crimes comuns e de responsabilidade, certo ou errado? Errado. Aluno meu não diz que Senado Federal julga qualquer autoridade em crime comum. É só crime de responsabilidade que tem uma conotação de mais administrativa e política, pessoal. Você não vai ver o Senado Federal julgando um crime de peculato, um crime de estupro, um crime de contrabando. Não, gente. Crime comum, não. Tá? É crime de responsabilidade no chamado processo de impeachment. E só. Não me junte julgamento no Senado Federal e crime comum numa questão como algo verdadeiro. Tá bom, gente? Agora, tudo bem, você já entendeu comigo que é só crime de responsabilidade. Agora, eu vou te dizer a autoridade, você vai me dizer se é julgada mesmo no Senado ou não. Então, compete privativamente ao Senado processar e julgar nos crimes de responsabilidade. Eu vou dizer a autoridade, você vai me dizer sim, não. Sim, quando é julgada no Senado. Advogado-Geral da União. Sim, é julgado no Senado Federal. Defensor Público-Geral da União. Não, não é julgado no Senado Federal, não está no artigo 52 da Constituição. Membros do CNJ e do CNMP. Sim, são julgados pelo Senado nos crimes de responsabilidade. Os ministros de tribunais superiores. Não, não são julgados no Senado Federal. Ministros do STF. Sim, são julgados no Senado Federal. Portanto, ministros do STF, o PGR, o AGU, o CNJ, tudo com 3 letrinhas. Mas aí, para quebrar a gente, tem um Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP.
Essa galera aqui não precisa estar em conexão com ninguém, gente. Cometeu crime de responsabilidade, julgado no Senado Federal. Muito bem. Compete privativamente ao Senado também. Agora eu vou falar uma frase, você vai me dizer se está certo ou se está errado. Compete privativamente ao Senado processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Certinho a letra da Constituição. Veja que os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica não precisam de autorização da Câmara dos Deputados porque não estão no artigo 51. Agora, eles estão no artigo 52 e o Senado Federal vai julgar os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica que tiverem praticado um crime de responsabilidade conexo com o presidente da República ou com o vice-presidente da República. A autorização foi apenas para o presidente da República, vice-presidente da República e ministro, se for o caso, mas quando chega no Senado, o comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica pode ser processado, julgado por crime de responsabilidade e a autorização da Câmara não precisou falar sobre ele. Mas aqui já está cravado, gente, na letra, que o ministro de Estado e o comandante da Marinha, do Exército e Aeronáutica é apenas quando o crime de responsabilidade for conexo ao do presidente ou vice-presidente da República. Porque, de novo, gente, se o ministro de Estado, e inclusive o comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica também, quando ele pratica um crime sozinho, comum ou de responsabilidade, é STF. Aqui, o ministro de Estado e os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, eles são julgados nos crimes de responsabilidade no Senado quando esses crimes estão conexos com o presidente ou vice-presidente da República. Porque se tiver sozinho, é no Supremo Tribunal Federal que eles são julgados pelos crimes comuns ou de responsabilidade. Muito bem, gente. Essa é a competência privativa do Senado para julgar essas autoridades apenas em crime de responsabilidade. Eu quero registrar que da decisão definitiva do Senado, tá? Pela condenação ou pela absolvição, não cabe recurso para qualquer instância, porque o Senado vai estar julgando com definitividade, o que ele decidir é a decisão a ser respeitada, assim, que não pode ser rediscutida em outro processo, tá? E isso mostra que o Senado está exercendo mesmo uma função jurisdicional, como se, né, judiciário fosse, mas não é. É uma função atípica do legislativo exercer essa função jurisdicional. Agora, atos praticados durante o processo do impeachment, que é o processo que apura crime de responsabilidade, se eles revelarem alguma ilegalidade, eles podem ser anulados, os atos do impeachment, por meio de mandado de segurança e por habeas corpus? Pergunta mais complexa, mas não. É só por mandado de segurança, porque habeas corpus, gente, é para uma ameaça de prisão. E no impeachment, a gente está falando de perda de cargo, de inabilitação para exercer função pública por 8 anos, e não prisão. Então, não cabe habeas corpus no processo de impeachment, mas cabe mandado de segurança para retirar uma prova ilegal e tudo mais, porque durante o processo pode ter impugnação de ilegalidades, mas da decisão final do Senado não se recorre para ninguém. E para finalizar, gente, é o parágrafo único do artigo 52. Nesses processos de impeachment no Senado, funciona como presidente, tá, das sessões do impeachment, o presidente de que órgão, gente? Do STF. Funcionará como presidente nesses julgamentos. Não é que o presidente do STF vira presidente do Senado, gente. Ele preside o processo de impeachment.
funcionará como presidente ou do STF. A condenação, gente, no processo de impeachment para todas aquelas autoridades ali, tá bom? A condenação somente será proferida pelo quórum de quantos senadores? 2/3? Muito bem. A condenação se dá à perda do cargo com inabilitação por quantos anos para o exercício de função pública? 8 anos, tá? E isso sem prejuízo de demais sanções judiciais cabíveis, penais, civis, administrativas, sem prejuízo de outros processos, mas que não tem a ver com, não é mais de perda de cargo de presidente. Agora vai recuperar o dinheiro que supostamente, né, se for o caso, foi desviado, sem prejuízo de demais sanções judiciais. Agora, essas penas elas podem ser aplicadas autonomamente ou as duas precisam ser obrigatoriamente aplicadas? No caso do impeachment da Dilma, né, gente, o Senado firmou jurisprudência, porque é uma função jurisdicional, de que é possível aplicar uma pena isolada da outra. A ex-presidente Dilma sofreu a pena de perda do cargo, mas não sofreu a pena de inabilitação para exercer função pública durante 8 anos. E para finalizar mesmo, eu quero que você saiba que essa inabilitação para exercer função pública, gente, ela se refere a mandato eletivo, a cargo comissionado, a cargo efetivo, não vai poder tomar posse em cargo efetivo, função pública, qualquer delas, munus público, ser mesário da Justiça Eleitoral, membro do não pode. Agora, isso é considerado pela doutrina menos do que uma privação de direitos políticos. Porque na privação de direitos políticos, você não pode votar nem ser votado. Você não pode ajuizar a ação popular. Não exercer função pública por 8 anos significa que você não pode, tudo bem, ser eleito, você não pode exercer um cargo comissionado, mas, em um cargo efetivo, mas você pode votar, você pode ajuizar ação popular. Então, na doutrina, tá, esta punição de inabilitação por 8 anos para exercício de função pública tem uma abrangência menor do que a privação de direitos políticos. Saiba que é isso que você tem que levar para a prova e ponto final, tá? Com isso a gente encerra esse podcast, pessoal.